Vá, tira o som. Olá, boa noite. Cá estou eu, na jornada de oração, centésima, quinquagésima quarta, se bem me lembro. Centésima, quinquagésima quarta, não é? É. Olá, muito boa noite a todos, bem-vindos sejam a mais uma jornada de oração. Hoje a jornada de oração é a centésima, quinquagésima quarta, acho eu. Se não for quarta é quinta, se não for quinta é quarta. Vocês têm que aprender logo que entra no direto, escrever logo. Jornada de oração e assim sucessivamente, não é? Como é que estão todos? Passaram todos bem? Um fim de semana? Olá, Mário Henrique, boa noite. José Luís Santos, boa noite. Maria Coutinho, boa noite. Lúcia Maria, boa noite. Júlia Marques, boa noite. Maria José Orado, boa noite. Teresa Neto, boa noite. Susana Duarte, boa noite. E ninguém escreveu em que jornada de oração vamos. Maria Paula, boa noite. Helena Martins, boa noite. Fátima Marques, boa noite. Conceição Ribeiro, boa noite. Estrofina Mora, boa noite. José Almeida, boa noite. Maria Paula, uma santa noite também. Cici Santos. Cláudia Maria, tão lindo, senhor Fernando. Hoje, sim, tão feio. Lourdes Tavares, muito boa noite. Ana Lopes, muito boa noite. Ainda não escreveram qual é o número da jornada de oração. Marta Lisboa, boa noite. Já não há mais ninguém para dizer boa noite? Queria dizer boa noite a todos. Mais ninguém? Pronto, ficamos só nós, olha, ainda bem. André Oliveira, boa noite, olá. Como vais? Um abraço grande. Mónica Gomes, boa noite. Já não há mais ninguém para dizer boa noite. A internet está boa? Tá, parece-me que sim. Não há nada de mal. Não se esqueçam de partilhar o direto, ver o direto, pôr gostos na página, de visitar a minha página, o meu canal de YouTube, Noela Saraiva, boa noite. Ir gostar no YouTube do meu canal. Julia Beloso, boa noite, um abraço também do mundo, olá, adeus. São Avelar, boa noite. Então é a centésima, quadragésima, não, quinquagésima quarta jornada de oração. De certeza, José Almeida? É, quarta. Era o que eu estava a dizer. Parecia-me que era a quarta. Miguel Simões, olá! Como estás, Miguel Simões? Grande babá. Chama-me sempre babá. O babá e os 40 ladrões. Daniel Trepado, boa noite. Ana Lopes diz que é 154, que é a centésima, 54ª jornada de oração. Violinda Fabião, boa noite. Sim, com certeza. Ainda não chegaram todos? Não. Eu tenho frio, vocês têm calor, é? Ou está frio? Boa noite, beijinhos, Alzira Santos. Está frio? Ou sou eu que tenho frio? Nem se sabe. Isto está muito lento. O que é que está a passar? Será que a minha internet não está bem? Mas tinha que estar que eu escolhi a melhor internet. A melhor dentro do possível. A vida é mesmo assim, Maria Paula. Está frio. Pronto, está bem.
Assim já estou a gostar mais, porque vocês já estão a ser mais ativos. Hoje por causa do frio, vocês estão inativos. É por causa do frio, é por causa do frio humano, do frio espiritual ou do frio físico. Já fiz uma fogueira. Eu também, não, mas quando for para cima vou fazer fogueira. Está frio mesmo, pô. Aqui está frio. Estes estão todos com frio. Quando estamos com frio, nós não somos nada ativos. Somos assim, parece que queremos estar no quentinho. Pratos, somos só nós. Não vamos estar com coisas centésima, quinquagésima quarta jornada da oração. Ainda bem que alguém escreveu já, sem ser por número. É, José Luís, hoje estás sempre. Hoje estás muito. Eu só estou à espera de vocês. José Carlos Rodrigues, boa noite. Fernanda Godinho, boa noite. Estás melhor, Fernanda? Estás? Da liberdade. Depois o orador disse-lhe: Fala-nos da liberdade. E ele respondeu: Tenho dado à porta da cidade e perto dos vossos átrios, prostrados a adorarem a vossa própria liberdade. Quais escravos que se humilham perante um tirano e o glorificam enquanto ele os massacra. Sim, no bosque do templo e à sombra da cidadela, tenho visto os mais livres de entre vós carregando a sua liberdade como um jogo e como se arrastassem grilhetas, e o meu coração sangra dentro de mim. Porque só podereis ser livres quando o desejo de atingir a liberdade se tornar a vossa armadura e quando tiveres cessado de falar da liberdade como de um fim e de uma realização. Sereis verdadeiramente livres, não quando os vossos dias forem passados sem ansiedade e as vossas noites sem necessidade e sem penas, mas antes, quando estas coisas cercarem a vossa vida e vos elevardes acima delas, despidos e libertos. E como podereis alcançar-vos para lá dos vossos dias e das vossas noites, se não desfizerdes as cadeias com as quais, na aurora do vosso entendimento, tendes prendido a vossa hora do meio-dia? Na verdade, aquilo a que chamais liberdade é a mais forte dessas cadeias, ainda que os seus elos brilhem ao sol e ofusquem os vossos olhos. E para poder ser livres, lançar fora senão os fragmentos de vós mesmos. Se há uma lei injusta que quereis abolir, foi a vossa própria mão que a escreveu sob a vossa fronte. Não a podeis apagar queimando os livros da lei, nem lavando a fronte dos vossos juízes, ainda que sobre ela derramais o mar. E se há algum despota que gostarias de se tornar, vede primeiro
se o seu trono erigido em vós foi também derrubado. Porque como poderá o tirano governar os homens livres e altivos se a tirania não estiver na sua própria liberdade e a vergonha na sua altivez? E se é a inquietação que quereis expulsar, ela não vos foi imposta, fostes vós que a escolhestes. E se há um temor que quereis dissipar, é no vosso coração que ela se encontra, e não na mão de quem vos aterroriza. Na verdade, todas as coisas se movem constantemente no vosso ser, num semi-abraço. O desejo e o temido, o amado e o repugnante, o que procurais e o que repelis. Em partes enlaçadas, estas coisas movem-se em vós como se movem as luzes e as sombras. E quando a sombra se desvanece e deixa de estar presente, a luz que esmorece torna-se sombra de uma outra luz. Assim é a vossa liberdade que, libertando-se das suas cadeias, se torna ela a cadeia de uma liberdade maior. Khalil Gibran falar sobre a liberdade é engraçado, a maneira como ele fala sobre a liberdade, porque se nós não conseguirmos compreender a sua mensagem, acabamos por nem perceber o que é a liberdade. Neste caso, a liberdade é nós nos conseguirmos libertar das coisas que nos apequentam, mas com uma certa compreensão. A liberdade é nós realmente fazermos as coisas, mas tendo em atenção às circunstâncias e aos momentos em que estamos envolvidos nas próprias coisas. Não poderemos ser livres se nós próprios nos andarmos a escravizar com ideias preconcebidas, com preconceitos e com formas de ser que são desajustadas no momento em que vivemos atualmente. E sempre as circunstâncias da vida têm em nós uma certa força, uma força enorme que dá para que nós não sejamos livres, de qualquer forma. Nossa liberdade depende muito da liberdade que nós damos aos outros ou proporcionamos aos outros. Se proporcionarmos uma liberdade de tirania, evidentemente que a nossa liberdade fica presa a essa tirania, mas fomos nós que a proporcionamos. Se nos silenciarmos nos momentos que deveríamos falar, evidentemente que a nossa liberdade aí não pode e nem tem sentido ser sentida por nós, não é geralmente sentida por nós, porque nós comprometemos a nossa própria liberdade. Não deixa de ser verdade também que a liberdade é algo que poderá existir na nossa mente, na nossa essência, ir para a nossa consciência, mas será sempre acompanhado de atitudes que realmente nós temos que pensar e repensar para que essas atitudes sejam ajustadas àquilo que se está a passar à nossa volta e ao momento em que nós estamos para realizar, seja o que for. Nossa liberdade não é só falar e dizer as coisas, é ter a certeza que temos que pelo menos existe em nós uma intenção de mudança. Portanto, nós nunca poderemos nos dar ao luxo de dizermos que somos livres para chamar parvos e estúpidos, seja a quem for, quando nós próprios convivemos com a estupidez e com a parvoíce através das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos atos. Por isso a liberdade é algo profundo em cada ser, porque na prática a liberdade não é existencial, é temporária, é verdade, mas a liberdade depende muito do conceito que nós temos de nós próprios e da forma como nós vimos o mundo, da forma como nós analisamos o mundo e da forma como nós nos comportamos perante o mundo. Nunca poderemos ser livres de duas formas. Uma é a forma do querer e outra é a forma do fazer. Nós temos que ser livres sempre da mesma forma. E a mesma forma é entendermos tudo aquilo que
que nos diz respeito diretamente a nós, mas que envolve também os outros. A nossa liberdade depende muitas vezes dos outros, porque nós lhe permitimos e os valorizamos a eles e lhes damos força para que eles possam mexer na nossa própria liberdade. A partir daí, a responsabilidade será sempre nossa e a liberdade ficará será um pouco de utopia quando fala de liberdade e nunca de prática, porque a liberdade depende de muitas circunstâncias da vida, depende muito da nossa própria personalidade e depende muito da personalidade de todos aqueles que cruzam o nosso caminho, das próprias leis que nós muitas vezes apoiamos e que não olhamos que essas leis poderiam mais tarde ou mais cedo se virar contra a nossa própria liberdade e aí comprometemos o caminho da nossa liberdade. Nunca deveríamos, não deveríamos, mas quase que muitas vezes somos obrigados a comprometer o caminho da nossa liberdade. Depois outros aproveitam o sentido da liberdade para de alguma forma travar a nossa evolução, de alguma forma travar o nosso conhecimento, de alguma forma travar a nossa ação. E deve ser aí que nós teremos que ter um maior conhecimento e uma melhor atitude e deve ser aí que devemos fazer realmente um bom período de reflexão para nós próprios, em todos os momentos da nossa vida, em todas as ações da nossa vida, em todas as coisas da nossa vida, nós devemos ter uma especial atenção. Se as coisas dependem exclusivamente de nós, é realmente diferente de quando algo depende não só de nós queremos, mas depende de muitos outros. Quando nós pomos nas mãos de alguém um problema para resolver, temos que ter consciência que essa pessoa nunca irá resolver o problema de forma a que nos agrade, mas vai desagradar a muita gente. E aí o princípio da liberdade e, por exemplo, da democracia já está enviesado, já não é algo que nós possamos apelar para o sentido da liberdade e da democracia quando nós próprios comprometemos através às vezes de permitirmos certas aprovações ou de escolhermos certos líderes para liderarem as nossas vidas. Nós devemos sempre ser o líder da nossa própria vida e não deixarmos que os outros sejam os líderes, nem os escolhermos a eles como líderes da nossa própria vida. Só o poderemos fazer em circunstâncias muito especiais. E essas circunstâncias é quando nós estamos mais fragilizados, é quando nós delegamos em alguém para resolver por nós. Temos que ter sempre em consciência que a partir daí a nossa liberdade fica comprometida e o termo liberdade acaba por ser algo utópico, algo inexistente. Ninguém é livre de fazer o que quer e lhe apetece. As pessoas são livres de escolher e não podem escolher o que querem e lhes apetece, têm que escolher segundo os padrões da própria sociedade e segundo os padrões da comunidade, segundo os padrões que regem os valores morais. Não podem escolher por escolher, não podem fazer birra por birra e dizer que são pessoas livres, que têm direito à liberdade, quando elas próprias não se integram na sua própria liberdade mental e na sua própria liberdade de ação. Às vezes precisamos ter uma grande consciência e precisamos ter um grande amparo de nós próprios, através dos nossos sentidos, através do nosso pensamento e através das nossas atitudes. Aí define-se o líder, aí define-se a democracia, aí define-se a liberdade e a própria espiritualidade também se define aí. Nós devemos ter sempre em consciência, mesmo não acreditando em nada, no respeito que temos que ter
por todo o espaço envolvente e por todos os passos que nós damos perante a vida, para que assim possamos, de certo modo, nos precavermos de todos os precalços que daí advêm, que daí advêm, todos os precalços que daí advêm, que são incontroláveis por nós e são controláveis por um conjunto de pessoas. É por isso que não há nenhum país, é por isso que nenhum país pode apelar a que é um país de liberdade e é por isso também que nenhum país pode apelar que é um país totalmente democrático. É semidemocrático e nunca democrático. E é por isso que nós também nunca poderemos dizer que somos livres de fazer e de atuar segundo aquilo que nos convém, segundo aquilo que queremos, segundo a visão que temos das coisas. Porque em liberdade, em democracia, tem que existir sempre o respeito, e o respeito tem que ser mútuo. Eu não posso querer ser só eu respeitado, eu tenho que emanar o respeito. E é aí que as coisas começam-se a desorientar na nossa vida pessoal, profissional, amorosa, afetiva, vamos lá, e amorosa, e também na nossa vida como cidadãos de um país. Temos que ter sempre consciência que a liberdade depende sempre do nosso interior e depende sempre da nossa consciência, ou seja, da nossa forma de compreendermos o que se está a passar à nossa volta e da nossa forma de pormos em prática todas as coisas que são possíveis pôr, aceitando que, de facto, que há algumas que não podemos pôr, porque isso vai contra o princípio logo da liberdade dos outros. E ao tocarmos desculpa, e ao tocarmos na liberdade dos outros, evidentemente, estamos a tocar também na nossa liberdade e estamos a deixarmos de ser livres. Por exemplo, quando lemos um livro e não o compreendemos, mas nos deixamos influenciar por ele, ou quando vimos um filme que não o compreendemos muito e que se deixamos influenciar por ele. Logo aí, e as coisas aprendidas, mas o princípio da liberdade será sempre alterado na nossa forma de ver. É verdade que dentro da liberdade e da democracia existem direitos que vamos adquirindo, direitos que são aceitos pela humanidade, pelo menos pelos líderes do mundo, e direitos que são direitos que são conquistados por nós. Mas nunca podemos esquecer que quando existe um direito, existe um dever. Não existem direitos sem deveres, nem deveres sem direitos. E quando nós não respeitamos os deveres, não respeitamos os direitos. E vice-versa. Quando não respeitamos os direitos, não respeitamos os deveres. E é aí que a nossa vida interpessoal começa a quebrar e começa a haver o conflito. Aí a nossa vida torna-se conflituosa, porque muitos de nós só queremos ter direitos, mas não queremos ter deveres. E principalmente, quanto mais esclarecida é a pessoa, quanto mais conhecimento a pessoa tem mais a tendência de olhar sempre para os direitos e nunca olhar para os deveres. Os deveres e os direitos é uma só coisa. Quando eu tenho o direito de uma coisa, tenho o dever de outra. Estou no mesmo caminho. É só um caminho. Quando eu quero percorrer esse caminho e impor só os meus próprios direitos e não lidar e saber que também tenho os meus deveres, logo aí eu perco a minha liberdade, a minha razão e passo a ser uma pessoa autoritária que comanda
o meu próprio destino, é verdade, o destino daqueles que me rodeiam e o destino de um povo, no caso dos líderes. É preciso ter atenção que eu não posso exigir respeito a ninguém quando eu não sou uma pessoa respeitadora. E respeitadora é no sentido de eu respeitar as diferenças, de eu saber compreender e entender as diferenças e de eu permitir que as diferenças, sejam elas qual for, também possam conviver comigo ou ao meu lado, sem eu as afetar ou sem eu as manipular. Os nossos deveres são muito importantes. O dever que temos para com a sociedade em si, para com a comunidade. O dever que temos de auxiliar a nossa comunidade. Não é fazendo esmola. Nós temos deveres de pagar os nossos impostos. Todos os impostos diretos e indiretos. Nesses deveres, se nós os cumprirmos, nós já estamos a contribuir para o bem da sociedade. Também temos direitos. Temos direitos que a sociedade tem que nos conceder condições para nós podermos cumprir os nossos deveres. A partir do momento em que alguém não concede essas condições, seja no que nível for, perde logo, por princípio, perde logo o direito de ter os nossos deveres. Perde logo o direito de exigir seja o que for de nós. E assim acontece, de nós com os outros. Por isso precisamos ter muita consciência e as coisas não se resolvem só por palavras. As coisas pode-se falar muito, pode-se dizer que se é contra tudo, pode-se dizer que aquilo não é assim, pode-se dizer que aquilo não é assado, mas isso não se resolve só por palavras. Isso resolve-se através da ação, da atitude. E lá está, do respeito. Se não conseguirmos, através da ação, de darmos o exemplo, termos uma ação proativa e positiva, nós não conseguimos nem adquirir os nossos direitos, nem realizar os nossos deveres. E isso passa a ser muito mau para nós, porque causa um grande transtorno em nossa vida e causa uma grande aflição no nosso ser. E nós tornamos pessoas desequilibradas e pessoas que muitas vezes já estamos a falar, mas nem sequer temos consciência daquilo que estamos a dizer. Existem muitos membros da nossa sociedade que têm uma determinada obrigação, lá está, um determinado dever, porque foi um convite para isso, e esses membros da sociedade, muitas vezes, não cumprem os seus deveres para com a sociedade, mas querem que a sociedade cumpra sempre os seus deveres e retira à sociedade os seus direitos. Uma pessoa que assim faz é uma pessoa inútil, só está a estrovar a nossa evolução espiritual, só está a estrovar a nossa evolução material, só está a estrovar a nossa evolução social. Portanto, essa pessoa é realmente inútil e é uma pessoa que só nos servirá ou para parar o nosso desenvolvimento ou para nos amesquinhar de tal forma que pode pisar e fazer-nos sangrar na nossa sensibilidade pela falta do cumprimento do dever que essas pessoas têm para connosco em respeito aos direitos que elas também têm que cumprir e têm que nos conceder para que nós possamos, na verdade, estar em equilíbrio nós próprios e eles. Quando todos nós estivermos em equilíbrio como sociedade e como membros de uma sociedade, evidentemente que a sociedade mais equilibrada traz mais produtividade, traz mais riqueza ao homem e traz mais estabilidade. Nós vivemos muito em função daquilo que nos parece que é o melhor, sendo muitas vezes aquilo que parece não sendo, e aquilo que não parece
é o que deveríamos seguir e ser. Temos que ter consciência das várias variantes da nossa vida, porque a nossa vida e a vida de cada um de nós não é tão simples como se pensa, mas também não é tão complicado como se pinta. É realmente um trabalho. A nossa vida é um trabalho diário. É um trabalho que nós devemos fazer connosco, é um trabalho que nós devemos fazer com tudo aquilo, todas as circunstâncias que nos estão a rodear. E é um trabalho em que nós não nos podemos dar ao luxo de começarmos a desprezar situações só porque elas não nos servem, porque nós temos que ver também se servimos ou como é que servimos para essas situações, e nós acabamos muitas vezes por ter atitudes disparatas em relação a diversas situações na vida. Como somos um ser individual, com uma vontade própria, temos de ter cuidado que essa vontade própria não pode magoar e não pode travar a vontade própria também daquele que está ao nosso lado, à nossa frente, ou que está na escada, no degrau mais baixo ou no degrau mais alto. É por isso que nós temos que ter consciência que a vida passa muito pela atitude que nós temos perante nós próprios. O egoísmo, muitas vezes, não é algo que seja de nós para os outros. O egoísmo, muitas vezes, e a inveja são coisas muito nossas, como o amor é muito nosso. E nós temos que o trabalhar, temos que o alimentar e temos que fazer a alteração possível nesses sentidos. Não podemos cultivar a força do egoísmo, da ganância, do desinteresse, da despreocupação. Não nos podemos nem apegar demasiado, nem nos desapegarmos totalmente. Temos que refletir, temos que saber como agir e temos que agir em conformidade com o saber estar e o saber ser. Nós temos que realmente ter a noção exata daquilo que pretendemos para nós, tendo consciência e aceitando o facto que não estamos sós. Não vivemos sós neste planeta, não vivemos só na nossa aldeia, não vivemos sós na nossa cidade. Nós temos a nossa casa, mas a casa nunca é nossa. Em primeiro, se alugarmos, temos que pagar sempre a renda da casa. No dia que não pagarmos a renda da casa, não podemos chorar nem berrar. Deixamos de cumprir um dever. Portanto, a outra parte terá o direito de nos expulsar. Se não pagamos a nossa casa ou o banco, não pagamos as nossas mensalidades, não podemos estar a chorar porque o banco decidiu nos despejar. Nós, ao trabalharmos, temos que ter consciência de qual o valor que tem o nosso trabalho. Se não estamos bem ali, vamos para lá. É preferível haver uma mudança e mudarmos com consciência quando não estamos bem. Agora, se fizermos uma mudança por ganância, certamente essa mudança irá resultar em algo negativo e num grande pesadelo para cada um de nós. É por isso que eu digo, nada melhor do que refletirmos, pensarmos, nada melhor do que analisarmos, nada melhor que vermos as coisas de diversos prismas. Não posso estar só a olhar para uma cadeira, para um sofá ou para uma casa só de um prisma, porque assim, se não o ver de todos os prismas, eu não tenho a noção exata daquilo que estou a ver. Só tenho a noção que estou a ver se estiver de frente à casa, à frente da casa, e depois suponho. E é neste supor das coisas que existem muitos erros na sociedade, no indivíduo, na sociedade e na governabilidade
da própria sociedade, pelos líderes, muitas vezes eleitos, ou que conquistaram a liderança nas diversas áreas da nossa vida social. Nós somos muito responsáveis, somos as pessoas mais responsáveis, assim como nós permitimos que alguém conduza a nossa carroça, nós permitimos, esse alguém aceitou, tem o dever de conduzir a nossa carroça equilibradamente. Se por algum motivo esse alguém está sem nós interferirmos, está a conduzir a carroça indignamente, ou a conduzir a carroça de forma a que nós não estejamos a seguir o nosso caminho, é nosso dever retirar a condução a esse alguém. E não precisa de haver muita discussão. É só nós mostrarmos que não é aquele o caminho que queremos e que pretendemos seguir para chegar à nossa meta, e, portanto, se não é, a pessoa tem uma outra meta, a pessoa que foi convidada por nós a auxiliar-nos a atingir a meta, se a pessoa não está a corresponder, porque está a pôr as suas ideias, porque acha que é melhor por ali, e nós muitas vezes até sabemos o que é o melhor ou o pior para nós, por isso é que às vezes travamos e não seguimos a nossa vida. Portanto, nós temos o dever de retirar todos os direitos àquela pessoa, e uma vez que os deveres dela não foram de acordo com aquilo para que ela foi convidada, devemos anular imediatamente da nossa vida essa pessoa. Anular através da escolha de não permitirmos que essa pessoa conduza a nossa carroça, a carroça da nossa vida. E às vezes depois aí mete-se muito o medo, o receio, a angústia. Parece uma eterna escuridão que ali se mete. E nós continuamos a alimentar aquilo por falta de coragem, de motivação e de vontade. Nós não devemos proceder assim. Porque a partir do momento em que procedemos assim, nós damos o nosso consentimento, nós estamos a compartilhar, e é como eu sempre digo e direi: a sementeira é livre, mas a colheita será sempre obrigatória. Depois nós muitas vezes nos queixamos que andamos doentes, que no nosso trabalho as coisas não correm bem, que com os nossos familiares também não há uma boa harmonia. Nós vimos todas essas coisas, mas vamos pôr as culpas sempre nos outros, sem se lembrarmos que fomos nós os grandes impulsionadores para que aqueles acontecimentos e que aquelas atitudes se dessem, e depois somos os grandes impulsionadores de não fazermos a mudança por medo, porque se sentimos intranquilos, porque às vezes por comodismo e muitas vezes por às vezes nos tornarmos quais seres já não inteligentes, mas uns seres que não têm vontade própria, não têm pensamento e não têm ação. Não custa nada a ninguém, não custa nada haver uma dose boa de compreensão, no sentido que quando nós nascemos e estamos na vida, terá de haver sempre uma compreensão por parte dos nossos pais para nos saberem tratar e cuidar nos primeiros anos da vida. Imaginamos que a nossa mãe esquecia-se de nos alimentar, ou então não estava nem para aí virada, evidentemente que a nossa vida não seguiria para a frente. E se o nosso pai não fosse trabalhar para ganhar, para nos poder, nos primeiros anos da vida, nos assistir, pronto, assim está melhor, nos assistir, logo nós não vingávamos
E a vida é mesmo assim, e nós, por mais que queiramos que a vida seja de outra forma, ela nunca será de outra forma a não ser assim, porque a vida é um seguimento, é um caminho que pode ser um caminho de luz, como pode ser o caminho do inferno. A escolha será sempre nossa e nós temos sempre tempo de fazer uma escolha totalmente diferente daquela que temos feito até ao dia de hoje. E pronto, a minha reflexão hoje é essa, é o sentido da liberdade, o sentido da democracia e o sentido de nós termos direitos e deveres e quando cumprimos os nossos deveres, devemos de exigir os nossos direitos e eles têm que nos ser concedidos. E é aí que nós todos temos de trabalhar esse aspecto e impacto da nossa vida em todas as vertentes para que nós possamos ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais evoluída, com uma maior evolução e uma vida com mais momentos de felicidade. Entendido? Pronto. Evidentemente que eu estou a falar para vocês todos. Cada um analisa, pois, a sua própria vida. Agora, eu só posso analisar a minha vida se eu for honesto para comigo próprio. Se eu for sincero. Se eu tiver uma visão que realmente me permita o fazer. Agora, se eu tiver, por algum motivo, até pode ser um motivo de doença, ou um motivo daqueles que me rodeiam estarem a proceder menos corretamente, me limitarem e eu não conseguir ultrapassar essa limitação, evidentemente que continuarei a viver uma vida triste, desorganizada e pensarei sempre que se num passado presente, distante, as coisas fossem de outra maneira, hoje eu não estaria nesta situação. É errado. Porque todos os dias da nossa vida, enquanto formos vivos e abrirmos os nossos olhos, termos raciocínio e conseguirmos falar, nós temos sempre a possibilidade de transformar a nossa vida, o nosso eu, de transformar a nossa consciência e de transformar aquilo que nos rodeia. Basta-nos apenas respeitarmos, compreendermos e aceitarmos aquilo que eu ontem disse, que é Deus dá-me a sabedoria para eu distinguir a diferença daquilo que posso mudar e do não posso mudar. Dai-me a serenidade para eu aceitar e dai-me a coragem para eu mudar. Portanto, ao mesmo tempo, a liberdade é um pouco isto. E agora vou passar à oração, porque eu estou por fazer a jornada de oração, faço esta pequena reflexão, pronto, que é para mim também, muito para mim, e que vocês podem beber dela. Agora vou passar à oração, porque vou passar à oração. Bem, e a oração hoje baseia-se nas minhas próprias preocupações. Então, a oração é uma conversa. É algo que eu estou a fazer. É algo que eu digo e converso comigo próprio e é algo que eu estou a conversar com todos os agentes invisíveis e visíveis. Cada um pode fazer a sua, como quem quiser pode seguir as minhas próprias palavras. O importante é nós estarmos unidos na oração. Então, invoco os mentores espirituais e lhes digo a minha preocupação. A minha preocupação é que há irmãos nossos que têm uma grande responsabilidade perante o mundo e perante os países. Ao ouvir falar esses irmãos e ao perceber as atitudes, observar as atitudes dele, constato
que muitos deles estão completamente desequilibrados e estão a ir por um caminho de dominação, de egoísmo, e estão a ir por um caminho que não é agradável a ninguém. Poderá ser agradável a eles, e não vou discutir, poderá até fazer parte de uma certa função deles, eu não vou discutir esse ponto, não está a ser agradável para a maioria das pessoas que estão nos países e que estão nesta terra. Não haverá uma forma, e é uma pergunta que vos faço com toda a sinceridade e vos ponho no vosso seio, não haverá uma forma de atuação da vossa parte em que esses mesmos irmãos, em que esses irmãos possam ser chamados à razão, ou possa ser posta à frente desses irmãos alguma coisa que os faça despertar para eles terem uma atitude que seja uma atitude mais equilibrada, ou para que eles formem leis mais adequadas às realidades que vivemos atualmente? Se assim, porque não está acontecendo isso, ou porque está acontecendo em alguns países, mesmo sendo poucos, e outros países não o estão a fazer. Outra das minhas preocupações, queridos amigos espirituais, é esses mesmos irmãos não terem a noção da dificuldade que todos os outros irmãos passam porque lhes é ofertado tudo. Se eles ficarem doentes, eles têm melhores médicos, melhores condições. Aqueles que os cercam têm uma outra responsabilidade e têm tempo para estar a assisti-los para que eles não se findem. Por que razão? Isto a oração hoje é mesmo assim e é neste sentido. Por que razão é que os outros não têm as mesmas condições? Eu sei que todos estão em planos diferentes. Na escadaria da vida todos estão em degraus diferentes. Mas não será mais irresponsável aquele que está no degrau superior descer ao grau inferior do que exigir-se ao que está no degrau inferior descer ao degrau superior? São estas preocupações que, através da observação, se tem notado um pouco por todos os países, que é aflitivo. Não é só a guerra biológica que está a passar, que, de alguma forma, já deveria estar num ponto de neutralidade e ainda está num avanço, e nota-se perfeitamente que continua a ser a mão do homem que está posta nesta situação, que é de todo uma situação também do âmbito de toda a espiritualidade. A minha questão é a seguinte: será que estão a usar todos estes sistemas para que as pessoas e nossos irmãos terrenos encarnados estejam a fazer o seu próprio despertar, a perceberem que o caminho que estão a percorrer não é esse o caminho? Será um castigo, coisa que eu não creio? Ou será uma grande incoerência no sistema da humanidade que está em ação neste momento no planeta Terra? São estas questões que me preocupam a mim pessoalmente e que preocupam também alguns outros irmãos que fazem precisamente as mesmas questões, as mesmas interrogações e que observam as mesmas coisas. Então, a questão é: não será possível, ou será possível, levar todos esses irmãos que têm a responsabilidade de manter a paz, o equilíbrio, de manter a evolução a funcionar, ou seja, em andamento, não será de levá-los a escolas espirituais
onde vós próprios os doutrinais e os instruís a ter uma outra atitude, ou será de todo isso impossível? Acho que impossível não é, acho que é muito possível e penso na minha forma de ser que deveria de acontecer, porque é para o bem comum. Nada pode ser feito na Terra para o bem individual. Tem que ser para o bem comum, porque nós todos temos a capacidade de fazer para o nosso próprio bem. Às vezes deixamos-se amarrar por coisas de destino, por coisas que não podemos transformar e movimentar, e não as aceitamos, e pela revolta, muitas vezes pelo ódio, o rancor e a inveja que ainda persiste, a ganância e o cinismo que ainda persiste em nós. Então, a minha preocupação é: não será possível que todos os anjos, chamando-lhe assim o nome aos seres espirituais, possam em bandada descer a esta terra e passar pela essência de cada um, tocando-os, despertando-os e chamando-os à razão, para que se possa resolver o problema em si, onde tem de ser resolvido. Ou vamos a continuar sempre nesta destruição e tereis vós a força, o poder e a determinação de, quando houver o caos instalado, porque já está instalado nesta terra, de, através da energia, regularizardes a situação que foi provocada pelo próprio homem, a situação do desequilíbrio que foi provocado pelo próprio homem. São estas minhas interrogações, são estas minhas preocupações que eu deposito em vós, sem ter a esperança que, sem nós fazermos nada, que vós fazeis tudo. Não tenho essa esperança, mas tenho a esperança que nós, dando pequenos passos, vós nos auxiliareis de imediato a dar passos muito maiores e nós, em conjunto convosco, conseguiremos pôr um término a tanto desequilíbrio nesta terra no momento atual. Também tenho outras preocupações e que vou deixá-las a vós, que é a preocupação de haver muitos irmãos fragilizados e doentes, a preocupação se eles serão contaminados ou não. Não haverá uma forma de não permitir que a contaminação desse vírus não atinja os irmãos mais fragilizados, ou terão mesmo que ser atingidos. É que começa a dar uma impressão de que realmente há uma paragem da parte de toda a espiritualidade ou da espiritualidade maior para com o planeta Terra. E a minha interrogação é esta: estamos a servir de cobaias a alguma experiência de inteligências superiores? É que se estamos, todos sabem que eu não, nem de longe nem de perto, não sou apologista desse sistema de ser cobaia ou de nós sermos um laboratório aqui na Terra em que vós fazeis e analisais todos os nossos comportamentos e atitudes, em que vós depois ides acrescentando, dando um copo de água cada vez que nós estamos quase desfalecendo com a sede. Eu não posso nem sequer, não creio e nem posso nem sequer pôr essa ideia, porque é castradora, é limitadora e faz com que eu não seja livre e com que os outros não sejam livres dentro da liberdade da própria respeitabilidade. São preocupações, são pensamentos acompanhados de observações e de atitudes. As deixo no ar.
e invoco o amor sacro-santo. E hoje uso aqui uma palavra muito diferente, porque tem um sentido energético muito forte. O amor sacro-santo o invoco e não é implorar, mas peço que esse amor sacro-santo possa tocar os nossos corações, as nossas mentes, as nossas essências do nosso corpo, para que nós possamos ter mesmo a consciência daquilo que devemos fazer e de como devemos fazer e de quando devemos fazer, sem receios, sem medos, sem limitações, para atingirmos a nossa própria evolução, quer no campo material, afetivo, espiritual, em todos os sentidos e em todas as variáveis da nossa vida. É isto, amigos espirituais, anjos da guarda, santos espíritos, é estas as preocupações que eu tenho e que mais, mas muito mais, homens, mulheres e até crianças têm neste momento. É como se estivéssemos a solicitar um pouco de paz momentâneo para podermos entrar em estado de raciocínio e em estado de análise nossa própria e de análise daquilo que está passando à nossa volta, para surgir através do nosso processo intuitivo a melhor forma de atuarmos e de reequilibrarmos este planeta. A minha gratidão para vós por, de alguma forma, escutardes. E a minha gratidão porque também tenho a certeza que, além de vós escutardes, vós ireis atuar em conformidade com a evolução e com a permissão que cada um pode dar para haver a vossa intervenção. Possam todos os seres espirituais protetores de cada um de nós nos visitar durante o sono e nos esclarecer. E possam os nossos líderes, os líderes que governam as nossas nações, possam ser chamados a reuniões, não como aquelas que se fazem na Terra, que toda a gente discute e toda a gente diz, mas ninguém resolve, mas aquelas reuniões que são da essência, e aí haver um aprendizado maior e uma consciência maior. E amanhã, no despertar dos países que são agora de noite, aqueles que são dia, depois de amanhã, no despertar, possam eles trazer essas informações, esse conhecimento e essa doutrinação. A nossa mais profunda e a minha mais profunda gratidão a vós, irmãos do astral superior, a vós, anjos da guarda, a vós, santos, querubins e serafins, a vós, elementos da natureza e a vós, grandes energias. A minha mais profunda gratidão. E que o amor sacro-santo nos visite na noite terrena de todos os homens, de todas as mulheres e de todas as crianças, e que, na verdade, possam também vós se reunir com os líderes e com aqueles que governam as nações, para que eles possam ser mais humanos, mais justos, para que eles tenham a consciência daquilo que estão a semear, logo colherão, para que assim possa haver uma transformação em cada um deles. Minha mais profunda gratidão.
E dou por terminado esta jornada de oração, que é a jornada de oração 54ª jornada de oração. Obrigado por estarem comigo, o meu agradecimento mais profundo, o meu amor para vós, e que a fraternidade cresça em cada um de nós, porque é preciso também percebermos, e um dia destes, numa das minhas reflexões, vou falar sobre a verdadeira fraternidade, que faça parte mesmo de nós e que nós a saibamos usar e que nós saibamos de alguma forma usá-la e que nós saibamos de alguma forma pô-la em prática. Bem-aja a todos, umas santas boas noites e amanhã cá estaremos outra vez. Um beijo, um abraço e, sobretudo, um abraço fraternal e, sobretudo, o meu decreto, que cada um possa ter o que lhe é devido. Que cada um de vocês tenha o que lhe é devido. Que cada um de vocês tenha o que lhe é devido. Bem-aja, até amanhã.